isso, mas uma coisa que o Lula sempre bate numa tecla, e eu acho que quero trazer essa discussão econômica para entender a China aqui nessa coisa, é a de... Isso desde o primeiro governo Lula, ele sempre buscou parcerias comerciais alternativas, principalmente na questão sul-sul, né? Então, abrir outros mercados, ter outros parceiros e etc. Aí a gente teve o BRICS, aí a gente... foi se criando um outro eixo comercial mesmo, não estou nem só falando político, mas um outro eixo de troca. Hoje o BRICS está super inflado, inclusive com a entrada de países que o Brasil se opôs a alguns deles. Países, né, cuja a política, a democracia... são altamente questionáveis, embora China e Rússia também sejam de saída, e agora Estados Unidos também estejam ficando, etc. Né? Mas enfim... Por que eu estou trazendo esse histórico lá de trás? Porque uma das informações que eu trouxe aqui para a gente debater é que hoje a China tem uma influência global muito maior do que anos atrás, e tem parceiros comerciais, pela reportagem que eu trouxe da BBC, tem parcerias com mais de 120 países. Na verdade, em mais de 120 países, a China é o principal parceiro, não é só uma zona de influência, é uma zona de domínio, né, comercial. Inclusive, com o Brasil, a balança comercial hoje com a China é muito robusta. Então, por que eu estou falando isso? O Trump, ao fazer esse movimento, ele empurra mais países para se aproximar da China. A que custo você acha isso? Porque os próprios Estados Unidos têm muito comércio com a China. Então, assim, o quanto você acha que tem de bravata, o quanto você acha que tem de guerra comercial para valer? China e Estados Unidos, guerra comercial, não é um assunto de hoje. O Biden já fez, o próprio Trump no primeiro mandato fez. Aí com momentos de alta, de baixa, barganha. Como é que você entende esse movimento? É difícil dizer o que está passando na cabeça do Trump, porque a impressão que eu e vários analistas têm de política é que a estratégia dele é: vamos vendo aí. Solta a medida e vê o que precisa. Se precisa voltar atrás um pouquinho, a gente volta um pouquinho atrás. Se precisar brigar com 3, 4 brigas, se precisar fazer um tweet para acalmar os fazendeiros, faz. Eu não duvidaria, por exemplo, alguma coisa voltar atrás para atender demandas internas. Inclusive, o cenário mais otimista é esse. De repente, a economia americana, os consumidores de importantes setores do mercado americano começaram a pressionar o Trump a dizer: olha, não, isso aqui não está dando, né? Com as tarifas de fato sendo implementadas e, enfim, acontecendo, a vida do americano vai encarecer mais ainda, vale dizer, e isso vai ter impacto, obviamente, na popularidade dele. Então, o cenário otimista é forças do mercado interno americano pressionar o Trump para mudar de rota. Se ele vai reconhecer isso ou vai dobrar a aposta até o final, é uma incógnita que a gente vai ter que acompanhar aí ao longo dos próximos anos, ao longo do mandato dele. Sobre a China... sem dúvida, nos últimos 20 anos, inclusive, a China tem se... Como eu posso dizer? Ela faz um jogo de influência, né, principalmente África e América Latina, Caribe muito forte, inclusive, mais do que em outros lugares. E não só via governo, mas via empresas chinesas cuja, sempre vale lembrar como... E está se fechando mais do ponto de vista político e democrático. O partido comunista chinês está perdendo mais poder e o Xi Jinping está concentrando mais poder nele. O que isso vai significar para a geopolítica do mundo, a gente também vai ter que ficar bem atento. Mas o lance é que tem momentos de ida e volta, mas me parece que existe um zeitgeist, né, um espírito do tempo de fechamento, né? O Covid contribui muito para isso, porque de repente os países começaram a refletir sobre cadeias globais de valor, do tipo, tem coisa que talvez seja melhor produzir internamente, não comprar de fora. O que pode ter uma questão aí que pode fazer sentido, mas se você começa a generalizar isso para todos os produtos, a gente vai começar a ficar literalmente mais pobre. Porque a gente vai perder eficiência e todos aqueles pontos que a gente vem trazendo quando está falando de tarifa. Se você privilegia indústrias eficientes porque elas estão no seu país, você vai tornar a sua população mais pobre e vai
Né, e basicamente a população que vai custear aquela indústria que você está querendo fortalecer. Isso para o mundo todo. Então, assim, eu sou bem pessimista quanto a possíveis ganhos do Brasil nesse sentido. Você falou, né, que o Lula foi fortalecendo parcerias alternativas, mas ainda assim com tarifas altas. Né? A taxa das blusinhas não foi em produto americano só. A taxa das blusinhas foi muito em produto chinês também. Então, essas parcerias elas vieram muito a partir dos... E vale dizer, sempre tem, né? Representação das empresas brasileiras em outros países, indo lá e fortalecendo esses laços de maneira comercial. Mas o governo não se mexeu muito nessa questão das tarifas. A gente veio ter mudanças durante o governo Temer e um pouquinho no governo Bolsonaro, de redução de tarifa. Um movimento bem tímido, mas aconteceu. No governo Lula, mesmo com essas parcerias alternativas, a gente não viu acontecer. Vale lembrar também que antes do governo Milei, o Lacalipo do Uruguai estava querendo, né, acelerar acordo com a União Europeia, querendo abrir mais o Mercosul, e seu Lula e Alberto Fernandes não estavam querendo. Não concordaram com os termos, né? Exato. Teve muita... E a Europa também recuou de coisas que porque eles também têm os protecionistas deles. Exatamente. É aquilo que a gente já falou aqui, né? Você protege o teu, eu também protejo o meu. Mas aí fica todo mundo... E aí fica todo mundo fechadinho num mundo que não é mais fechado. Não é mais fechado. Pessoas querendo consumir. E as pessoas... Agora, Léo, eu vou devolver aí para você e para a Lu, mas eu vou mandar com uma provocação pro Léo. O Léo, você sabe que ele é conhecido aqui no meio como nosso HD externo, porque além de uma excelente memória e de uma cultura excepcional, ele entende muito de história. Então, Perfeito. Toda vez que eu preciso... eu gosto, em particular, de recorrer à história para a gente analisar o presente. Eu acho sempre um exercício delicioso e instrutivo. Eu acho que tem muita coisa do que o Trump faz que não tem referência na história. Mas tem outras que são cartilhas que a gente já viu serem implementadas, talvez só com um pouco mais de intensidade, né? Léo, a gente estava debatendo hoje na reunião de pauta, né? Usar pretextos outros para explorar as riquezas ou os recursos de um determinado país não é exatamente uma inovação de Donald Trump, né? A própria Ucrânia, quando eu estive lá o ano passado, eu li um livro maravilhoso, que como a minha memória me trai, eu vou ter que dar um Google aqui para pegar novamente o título do livro e a autora. Mas é um livro sobre a história da Ucrânia e ela conta que a Ucrânia, ao longo de sua história, foi sempre disputada por reinos variados, por impérios variados, porque era por causa da sua terra fértil, por causa dos seus minérios e etc. Diz que nem está mais tão fértil assim, ainda assim está todo mundo atrás. O que o Trump fez de falar assim, escuta, vamos fazer o seguinte... Você me dá tudo que você tem e eu talvez deixe alguém sobrar vivo? Na história já aconteceu antes, né? Sim, Flávia, é um roteiro de imperialismo quase que de gabarito. Tá? Você tem impérios conflitantes, você tem interesses comerciais conflitantes e você tem países que estão fragilizados e que vão ser alvo de pilhagem. A Ucrânia é um exemplo fundamental disso, porque uma vez eu ouvi uma coisa que eu não tenho como confirmar, mas que o que a bandeira da Ucrânia simboliza é o céu azul e um campo de trigo. Tá? O azul e amarelo dela, porque ela é o maior trigal do mundo. Tá? Ela é o celeiro do mundo em termos de trigo. Daí uma área disputadíssima, daí aquela tragédia que aconteceu na União Soviética, que Stalin tirou a colheita da Ucrânia e provocou uma mortandade violentíssima no país. E o Trump ele tem uma mentalidade antiga, uma mentalidade imperialista, uma mentalidade colonialista. Tá? Essa questão de guerras de império, eu estava me lembrando de uma manchete de jornal, uma notícia de jornal na Inglaterra, uma análise, por volta de 1913, por aí, em que basicamente dizia se a Alemanha deixar de existir essa noite, todos os ingleses amanhecem mais ricos. Tá?
esse era o nível do antagonismo comercial que existia entre aqueles dois impérios. Tá? Então, sim, o que a gente está vendo é uma repetição de velhas práticas, de países que, não, eu entro para te ajudar, mas eu vou querer alguma coisa em troca. Tá? A pior coisa que tem é você precisar de mediação. Tá? É você chamar uma potência de fora para fazer alguma mediação, que é inevitável quando você está enfrentando uma outra potência. A Ucrânia, ela caiu na boa-fé na cascata russa quando ela entregou seu arsenal nuclear. Foi um acordo com o fim da União Soviética. A Ucrânia tinha um arsenal nuclear soviético lá e entregou, num acordo internacional, à Rússia esse arsenal em troca da promessa de respeito à sua integridade, à sua independência, etc., que não foi cumprida. Tá? O Putin foi lá, invadiu a Crimeia, anexou a Crimeia e agora nós temos essa guerra. Eu citei mais cedo a doutrina Truman. Eu fiz uma referência ao Henry Truman, que foi presidente dos Estados Unidos entre 1945, com a morte do Roosevelt, até o início de 1953. Então foi o cara que encerrou a Segunda Guerra e fez todo o pós-guerra. E a doutrina Truman era de fortalecer, para combater o comunismo, fortalecer a economia, a democracia dos países europeus e Japão. Para o resto da América Latina, não. Era aquela coisa de quintal mesmo. Se tem comunista, vamos botar uma ditadura e está tudo de bom tamanho. Mas com a Europa foi muito, muito forte isso. Para você ter uma ideia, isso na década de 40, tá? Os Estados Unidos investiram 13,6 bilhões de dólares. Foi o Plano Marshall, tá? Para reconstruir a Europa. Em valores de 97, que é a última atualização que eu me lembro, isso eram 88 bilhões de dólares. Uma enormidade de dinheiro e que funcionou. Uhum. Tá? A Europa é uma vitrine do capitalismo, era uma vitrine do mundo livre, como se chamava na época. E, ao mesmo tempo, deu à Europa um cachimbo que deixa a boca torta, que o Trump está tirando. Ontem, o Macron falou de fornecer ajuda militar e até ajuda nuclear aos vizinhos, porque é importante lembrar que a França é o único país da União Europeia com armas nucleares. O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Tá? Então, o que nós estamos vendo não é só um retorno de uma mentalidade colonialista, nós estamos vendo o fim de uma ordem mundial, que era representada pela OTAN. Tá? Eu tenho aqui algumas participações da nossa audiência. Exatamente, e o começo de várias outras... Opa! Pode continuar. Não, desculpa eu, Lu. Imagina, não, e eu que falei aqui na nossa mensageria interna. Manda bala, manda Vamos bala. Lá. Vou começar, pode concluir. Complementando, Flávio, isso é uma coisa que é o seguinte, história é um processo contínuo. Né? A gente estabelece momentos assim de transição, etc., mas que são absolutamente, não vou dizer aleatórios, mas são, me fugiu agora a palavra, nós criamos aqueles momentos para definir. Começou isso, terminou aquilo. Arbitrários, exatamente, arbitrários. Mas eu diria que a gente está num momento em que uma ordem antiga acabou e nós não temos ainda uma nova ordem no lugar. Isso não é só na geopolítica, isso é em tudo. Sabe? Os valores antigos, eles terminaram, isso no convívio social, isso na economia, isso em todos os aspectos, e nós ainda não estabelecemos um novo conjunto de valores que nos permita algum equilíbrio. E aí, nesse interregno, o lobo come lobo, a lei do mais forte.